O serviço de manutenção da BR-319 começou hoje, segundo o DENIT. Os trabalhos foram retomados num trecho de 405 quilômetros da estrada federal que liga o Amazonas a Rondônia. Mas isto não significa que a estrada será pavimentada. Serão feitos apenas serviços de melhorias, como reconstrução de pontes de madeira e também a retirada dos atoleiros. Enfim, essa licença expedida pelo IBAMA permitiu ao DENIT retomar hoje, segundo o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o serviço de manutenção do trecho da BR-319, do quilômetro 250 ao 655. Basicamente são 5 serviços: a retirada de atoleiros, a reforma das pontes de madeira, a substituição de bueiros existentes, uma limpeza lateral e a execução de revestimento primário na pista de rolamento. Neste primeiro momento, apenas 2 serviços serão executados. O primeiro é a retirada de atoleiros e também a recuperação de pontes de madeiras, o que ainda é sinônimo de preocupação para o presidente da Associação Amigos e Defensores da BR-319. Espera que o DENIT e a Polícia Rodoviária Federal possa fazer o controle desse tráfego, porque as pontes ainda vão continuar de madeira e a gente espera que caminhões muito pesados não possam passar pela rodovia. Outros serviços só devem ser realizados quando terminar o período chuvoso na Amazônia. Entre eles, o revestimento da pista, uma espécie de pissarra. E aí estamos aguardando o período chuvoso acabar, para que a partir do mês de maio deste ano nós retornaremos à execução propriamente dita dos serviços de revestimento primário na pista de rolamento. A licença ambiental que permite as intervenções na estrada tem prazo de validade, que não põe em risco a execução dos trabalhos, segundo o DENIT. A licença que foi emitida, ela tem um prazo de validade de 1 ano. E ela pode ser renovada sem problema nenhum. E os nossos contratos de manutenção, eles são contínuos e rotineiros. Então, eles também podem ser renovados, prorrogados por até 5 anos. O serviço de manutenção da BR-319 deve custar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes cerca de 40 milhões de reais até o final deste ano. O que já estão fazendo hoje na rodovia é considerado um avanço, enquanto o estudo de impacto ambiental do IBAMA não é concluído para que a pavimentação seja executada de fato. Uma batalha foi vencida, a guerra ainda não. A gente pretende que a pavimentação da rodovia possa vir também durante essa luta que foi emancipada pelo movimento popular em defesa da BR-319. Após 2 meses de alta nos preços, a cesta básica registrou queda no mês de março, segundo pesquisa divulgada hoje pelo DIEESE. No mês de março, o valor da cesta básica em Manaus ficou em R$ 381,52. A redução de 12,87% em relação ao mês de fevereiro coloca a capital na 14ª posição no ranking das cestas básicas mais caras entre as capitais do país. 9 produtos apresentaram alta e 3 tiveram queda no preço. Por conta da longa estiagem que afetou a região norte este ano, a farinha continua registrando alta. Em março, o reajuste foi de 9,48% em relação a fevereiro. Também ficaram mais caros o açúcar, óleo de soja, feijão, manteiga, arroz, carne, café e o leite. Já o tomate registrou a maior queda, 45,47%, seguido da banana e do pão. O corpo de um homem de 20 anos foi encontrado esta manhã por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no Rio Negro. Elvis dos Santos Cardoso estava desaparecido desde a madrugada de domingo após uma colisão entre 2 embarcações. As buscas ficaram concentradas na região da Praia da Lua, no Rio Negro. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros conseguiram resgatar o corpo da vítima, ainda sem identificação, no final da manhã de hoje. De acordo com a Marinha do Brasil, o homem estava desaparecido desde a madrugada de domingo, após uma colisão entre 2 embarcações. Uma delas pertence ao Batalhão Ambiental da Polícia Militar e a outra seria uma lancha de passeio. 4 pessoas estavam a bordo de cada embarcação, mas ninguém, além do condutor da lancha de passeio, que estava desaparecido, se feriu. As circunstâncias do acidente vão ser investigadas pela Marinha do Brasil. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também no interior.
Em Manaus, o tempo fica encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. Mesma previsão para Tabatinga, onde as temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Em Humaitá, a previsão é de tempo nublado, encoberto, com possibilidade de chuva forte. A mínima prevista é de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Itacoatiara, a previsão é de muitas nuvens e também de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 29 graus. Uma criança de 10 anos foi atacada na manhã de hoje por um cão da raça Pitbull em Iranduba. O animal era de um vizinho. Outras informações com Orestes Litaif. O ataque do Pitbull contra a criança aconteceu em um terreno baldio no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. Segundo a família da criança, o cachorro fugiu da casa do dono e avistou o garoto de longe, que não teve reação. No ataque feroz, o Pitbull arrancou parte do rosto da criança. A mão dela também foi mordida pelo cachorro. A criança foi socorrida e está internada neste hospital infantil na zona oeste de Manaus. Aqui ela passou por uma cirurgia plástica para a reconstrução da face. A família da vítima disse que o animal anda solto pelas ruas da cidade sem a companhia do dono. Os médicos informaram que o estado de saúde da criança é estável. Orestes Litaif para o Band Cidade. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente apresentou esta tarde um homem suspeito de abusar sexualmente uma menina de apenas 8 anos aqui na capital. Na delegacia, o Wilderley Pereira da Silva, de 22 anos, confessou ter abusado sexualmente da criança pelo menos 3 vezes. A vítima, segundo a polícia, tinha 7 anos de idade quando começou a ser molestada. Ainda segundo a polícia, tudo acontecia durante a madrugada. De acordo com a polícia, a série de estupros contra a menor vinha sendo praticada desde 2013, na casa onde a criança morava com a mãe. O abuso sexual só foi descoberto 1 ano depois, quando a criança passou por exames médicos e ficou constatado que ela havia adquirido doenças sexualmente transmissíveis. Desde então, o acusado estava foragido, mas com mandado de prisão em aberto. Há um mês, a polícia conseguiu localizar o homem, que foi preso na manhã de hoje por uma equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ele ameaçava de bater, ameaçava de matar toda a família. Segundo a vítima, ela era ameaçada todas as vezes. Ele dizia em que posição ela tinha que ficar, tudo que ele ordenava todos os atos sexuais que ela tinha que praticar com ele e ela tinha que ficar calada. Então, há aproximadamente 1 mês, a gente está, digamos, no encalço desse suspeito e hoje nós logramos êxito no cumprimento do mandado de prisão preventiva dele. O Wilderley é filho do padrasto da criança e tinha livre acesso na casa dela. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e vai ser encaminhado à cadeia pública do Amazonas. O Comando Militar da Amazônia realizou na última semana uma operação contra o narcotráfico e a mineração ilegal. A ação ocorreu na mesma região onde há exatos 25 anos, 3 soldados brasileiros foram mortos por guerrilheiros das Farc. A operação na região de fronteira com a Colômbia e o Peru também contou com a participação das Forças Armadas dos países vizinhos. Eles marcham para mais uma missão no coração da selva amazônica, uma região de mata fechada, onde tudo parece intocável, mas só parece. Estamos ao lado dos maiores produtores de cocaína do mundo, a Colômbia e o Peru. A missão é impedir que narcotraficantes atuem em solo brasileiro. Nós temos uma guerra de fronteira que nós estamos perdendo e essa guerra de fronteira, ela alimenta a guerra urbana. Nós só temos violência em Manaus, no Rio, nos grandes centros, porque a droga vem da fronteira, o armamento vem da fronteira, os recursos minerais são contrabandeados. A operação foi batizada com o nome do rio, onde há exatos 25 anos, 3 soldados brasileiros morreram durante uma emboscada de guerrilheiros colombianos. No município brasileiro de Tabatinga, no interior do Amazonas, um monumento foi erguido em homenagem aos praças. As Forças Armadas dos países vizinhos também participam da Operação Traíra. Barreiras de fiscalização foram montadas em terra e também na água, em uma faixa de 1.450 quilômetros.
Pequenas e grandes embarcações são abordadas a todo instante, mas é como encontrar uma agulha no palheiro. Por isso as revistas são minuciosas e o problema das autoridades por aqui vai além das drogas. Os militares do Brasil, Peru e Colômbia já definiram que para frear a produção e a distribuição de drogas na região de fronteira é preciso atacar outro crime, a mineração ilegal. É a extração de ouro em garimpos clandestinos no meio da selva, uma das principais fontes de financiamento dos narcotraficantes. Al nosotros neutralizar la parte financiera con la minería ilegal y narcotráfico, los estamos afectando en su componente ilícito. Na Serra do Traíra encontramos Inocêncio, garimpeiro, conhecido por aqui como caçador de ouro. Eu vim para o Pará, do Pará fui para o Goiás, do Goiás eu fui para o Amapá, do Amapá eu fui para Roraima, de Roraima eu fui no Mato Grosso, voltei, fui na Venezuela, Goiânia Inglesa, tudo andei. Tudo em busca do ouro? Uhum. Nas mãos, o trabalho de uma semana no garimpo. Só que a gente troca o ouro pela comida, mas lá fora a gente vende o ouro e compra a comida, as coisas de se manter. Não é este tipo de extração que preocupa o Exército. A minha outra preocupação é que isso seja vendido para o narcotráfico, para ou a guerrilha na Colômbia ou mesmo para o crime organizado que alimenta o PCC, o Comando Vermelho, a própria Família do Norte, nos grandes centros do país. Para os militares, apesar do número reduzido de apreensões, o objetivo foi alcançado. Trabalhar de forma integrada com os militares peruanos e colombianos e, sobretudo, mostrar para quem vive do narcotráfico e da mineração ilegal na Amazônia que nós estamos a postos, prontos para agir. E o Band Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Obrigada pela companhia, boa noite, até amanhã.